dentro do que você falou, Nathalie, uma coisa que me preocupa muito, e eu confesso para todos vocês aqui que eu estou bastante preocupado com o que vem pela frente, e não digo, e digo para vocês, infelizmente, não estou nada otimista, né, a curto prazo aqui no Brasil. Acho que a gente vai enfrentar dias muito difíceis aqui pela frente, porque é uma espiral de erros que vão, em curto prazo, trazer para a gente problemas gravíssimos, né? Essa questão do desemprego é muito grave e a gente está fazendo um trabalho tão ruim na educação, mas tão ruim na educação. Bom, a gente está sem projeto na educação, né? Vocês sabem muito bem, quem está acompanhando, né, sabe muito bem que a gente teve uma gestão catastrófica do Weintraub no Ministério da Educação, né, uma gestão nula anterior ao Weintraub, que foi do Vélez. Ou seja, o MEC está praticamente sem projeto, e o pior, com projeções de cortes, né? Cortes no orçamento para a educação no ano que vem. Ou seja, o Brasil está fazendo um trabalho horrível em termos educacionais, e o trabalho horrível em termos educacionais significa o quê? Desemprego, gente, porque são pessoas que não vão ter educação formal ou vão ter uma educação muito ruim e não vão conseguir entrar no mercado de trabalho, que já vai ficar reduzido e vai ao mesmo tempo que ficar extremamente elitizado e competitivo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer justamente, a gente vai aumentar a informalidade vai aumentar e você vai ter taxas de desemprego muito maior. E o pior, gente, queria só falar para vocês uma coisa que é simbólica, mas que abre portas para um futuro que não é bom, para um futuro sombrio para o Brasil. Vocês devem ter acompanhado essa semana que a gente viu o iFood, né, testando drone para entrega. Drones para entrega. Gente, esse é o futuro, porque a revolução tecnológica ela é muito forte. A gente está discutindo 5G, isso vai mudar as relações de emprego, como a gente já falou algumas vezes. Esses empregos que hoje estão sendo fundamentais para muitas famílias brasileiras, de entregador, né? Esses empregos vão acabar uma hora. Vão acabar ou vão ter uma redução muito grande. Porque as empresas, elas vão procurar o quê? Com a tecnologia, conter gastos. A empresa ela precisa conter gastos e ampliar lucro, gente. É uma lógica simples, né? É uma lógica simples do capitalismo. É normal. A empresa, para sobreviver, ela precisa de lucro. E ela vai cortar gastos para otimizar o serviço dela e aumentar a produtividade dela. Isso num cenário em que a educação não está fazendo o trabalho dela de preparar o brasileiro para essa mudança, ou seja, preparar o brasileiro para um cenário trabalhista, ou seja, para um cenário laboral modificado por essa revolução tecnológica, provocará uma massa de desempregados muito grande. Ou seja, a perspectiva do Brasil, em poucos anos, em uma década, é simplesmente o quê? É uma perspectiva de maior desemprego, maior pobreza, e o Brasil entrar numa crise econômica maior sim que a de 2015. E talvez em proporções catastróficas, né? Num cenário econômico internacional que pode ser inclusive desfavorável se o Brasil continuar com essa política predatória, totalmente fora do rumo internacional no meio ambiente, que prejudica o agronegócio brasileiro e que prejudica o próprio desenvolvimento brasileiro e torna o Brasil um pária no cenário internacional. A série de erros que a gente está cometendo no atual governo é catastrófico. Então, é muito mais, gente, do que você gostar ou não do Jair Bolsonaro. É muito mais do que a gente virar e falar, o Bolsonaro é horrível. Não, o governo é horrível porque a política educacional não existe. Pior, ela é uma política de cortes. Né? O ministro da Educação, que, né, recentemente entrou, nem disse a que veio. Né? Tudo bem, ele pegou a Covid, etc., mas até hoje pouco se escutou dele. Né? No Ministério do Meio Ambiente, a gente continua com aquele zumbi, né? aquele morto-vivo do Salles, que praticamente é um pária. Ninguém respeita ele no âmbito internacional, ninguém escuta ele no âmbito internacional, tanto que o vice-presidente Mourão tem assumido, né, as negociações, inclusive, né, foi patético o presidente Bolsonaro falando que os europeus e os americanos precisam contribuir. Foram eles que quiseram se livrar do fundo amazônico, que era dinheiro a título perdido.
que era dinheiro dado, e agora ele vem falar que precisa o quê? Vocês precisam contribuir. Por que você então falou que não precisava mais? Então, na política ambiental, um desastre. E a política ambiental tem a ver diretamente com a nossa política econômica. Nós somos um país cujo agronegócio é forte. O agronegócio precisa de selos de respeito e desenvolvimento sustentável. Se a gente não mudar a nossa política ambiental, o agronegócio brasileiro sofre. Vocês já viram essa semana a China colocando as manguinhas de fora. A China, olha, tem frango brasileiro com Covid. Gente, pelo sim ou pelo não, você pode virar e falar, ah, China, por favor, né, frango com Covid, mas até você chegar a essa discussão, a China já meteu uma taxa, já meteu uma tarifa. Então, esse é um problema sério. Política ambiental, um desastre. Com a política ambiental sendo um desastre, afeta o agronegócio. Política educacional, um desastre. Política econômica patinando, não sabe que rumo tomar agora. Ou seja, o que resta para esse governo? O que resta? É um governo que a gente discute o tempo todo as seguintes coisas: popularidade do Bolsonaro, frases do Bolsonaro, investigações da família Bolsonaro, e só. A gente só discute isso. Vocês já perceberam? A gente só discute isso. Ah, se ele vai ser responsabilizado pelas mortes ou não vai ser responsabilizado. Se ele estava certo ou não estava certo. Nós viramos um país tão patético, infelizmente, eu digo isso com toda dor no coração, de brasileiro, que nós somos o país que fica discutindo cloroquina. Discutindo se o Bolsonaro tinha razão, se ele não tinha razão. Enquanto o governo, os dias continuam passando, os erros continuam acontecendo, e a perspectiva de futuro não vem. Então, hoje, se vocês me perguntassem, se a Nathalie me perguntasse aqui, ah, você tá otimista, Guilherme, vai dar tudo certo? Lamento, não acho. Porque os erros são muito, muito, muito grandes para a gente conseguir recuperar em tão pouco tempo. E o pior, o desemprego vem aí. E o desemprego é uma das coisas mais conturbadas e mais problemáticas em qualquer país, em qualquer política, porque desemprego provoca insatisfação, provoca fome, provoca pobreza, é capaz de provocar violência. O desemprego é duro, é muito duro. E com esse projeto educacional terrível, com esse não projeto educacional, o que a gente está fazendo é fazer com que a nossa geração de jovens hoje, o pessoal que tem 14 anos, 16 anos, logo seja uma geração de 20, 21 anos desempregada. E na informalidade, né, Nathalie? Na informalidade. Ali na informalidade, vendendo alguma coisa, tentando alguma coisa, né? Rafael tá falando aqui, tô empregado e com medo. Não é à toa, Rafael, é você e muita gente. Né? O cenário, como eu disse, é realmente de incerteza. Por isso, se eu fosse dar um conselho para vocês, e aí, Nathalie, você pode dar mais conselhos econômicos, né? Mas eu daria um conselho: poupem, tá, gente? Poupem. Bastante. Poupem, controlem os gastos, poupem, porque vem coisa difícil por aí, né? Mas era isso que eu queria falar, Nathalie, né, dentro do seu comentário, porque você chamou a atenção de um ponto que é primordial, que é esse ponto da educação. E agora a gente falando em taxar livro, gente. É um país que realmente é mais fácil você comprar, é mais fácil você comprar uma arma, comprar munição do que comprar livro. E o pior, né, taxar ainda o comércio digital, né? Que tem sido um dos pontos fortes de recuperação da economia. Ou seja, com isso você vai ferrar e vai encarecer o serviço de um monte de gente, um monte de pequeno e microempresário. É muito difícil, é um cenário de muita complicação. Vamos ver o que vai acontecer, né? A própria proposta, né, da nova CPMF, ela afeta muito os serviços que hoje, os serviços, né, que são essenciais, né, que são os serviços, né, a área que é essencial. Então, desde aí, né, desde o começo da história, desde o que está sendo proposto em termos de taxação, o livro foi só a cereja do bolo, porque eu não sei se muitos sabem aqui, principalmente para autores que são pequenos, né, geralmente os autores compram os livros, né, compram a cota de livros, imprime uma determinada cota, né, então... sei lá, quero 500 livros, você imprime esses 500 livros com o seu dinheiro, você paga para a editora para depois vender. Então imagina, você já teve o trabalho, né, de escrever, de sofrer ali, dependendo do assunto, você compra o livro e provavelmente por conta, o preço vai ser maior e por conta, né, do repasse, né, infelizmente funciona assim como qualquer editoras vão falir. Editoras vão falir, né, Nathalie? Não, você não tem mais estímulo para o editor, né, para o editor e para o autor do livro, e as pessoas não vão querer comprar
pagar, tá? Então não é à toa que você tem servidor russo, servidor de um monte de coisa aqui, para não falar, que baixa o livro de graça, porque é Né? o jeito. Infelizmente, aquela famosa cena do torrent, né? Então, você vai pro torrent. Não tem jeito, E é para... Nathalie, Diga, não, então, diga. nisso que você falou, só para o pessoal saber, gente, não sei, devem ter até pessoas, editores aqui, não sei se a gente tem editores aqui no pessoal assistindo, ou gente que já publicou livro. Isso que a Nathalie falou é tão terrível que ninguém ganha dinheiro no Brasil com livro. Ninguém, nenhum autor de publicar livro no Brasil, você publica no livro no Brasil para ganhar reputação acadêmica, para produzir ciência, etc. Ninguém ganha dinheiro. O único que ganha dinheiro com o livro no Brasil ou no mundo se chama Paulo Coelho. E eu não estou brincando, não é piada, é sério. É só o Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho é um fenômeno. É um Sim. fenômeno, é os autores mais vendidos, né, do planeta. É só o Paulo Coelho. E não é brincadeira, é sério mesmo. Ninguém ganha dinheiro com livro aqui. Como a Nathalie falou, para você publicar aqui, você paga. Você paga, você compra livros para você vender. É um desespero. É um desespero. Né? Nathalie, eu confesso, a minha tese de desistir de publicar porque eu falei, vai ficar muito caro, eu não vou publicar ela. Então é realmente muito triste. É um cenário muito triste porque vai causar tudo isso, vai causar um desestímulo à leitura, que é o pior de todos, né, a longo prazo, desestímulo à leitura, editoras falindo, né, editoras falindo e a mesma coisa também desestímulo para as pessoas publicarem. Você vai publicar por quê? Né? É mais um desejo pessoal, né? Para você se satisfazer. E como você bem falou, ou algum mérito acadêmico que você vai ter, mas não passa, infelizmente, né? Não vai passar disso, né? Então a gente começa a ter esses problemas. O pessoal aqui falando do livro físico. O livro físico vai ficar mais caro, entre outras coisas. De novo, a gente tem um sistema que é regressivo. Então, desde a traquinas até o seu É. livro, tudo vai ficar mais caro. E o mais importante que eu queria falar para vocês, sabe qual é o fator que a gente acabou não comentando, Guilherme, sobre todo esse desespero do desemprego, etc. Você começa a ver isso quando você vai, né, a gente faz um estudo antropológico, então você vai lá no mercado, vai fazer alguma atividade essencial aí para não furar a quarentena, que acho que é o mais importante, né? É, as pessoas estão desesperadas, então você vê gente correndo com carrinho, pessoa que passa na sua frente, pessoa que é sem educação, pessoa que usa máscara, né? E eu fico pensando, eu falo assim, poxa, até que ponto, né? A gente fala tanto, eu tenho que tratar a pessoa como igual, eu tenho que tratar a pessoa para melhor, né? Com o jeito que eu gostaria de ser tratado. Eu fico pensando até que ponto, né? A pessoa está de fato desesperada, a pessoa perdeu a sensibilidade social, de certo modo, né? Ou, fiquei muito tempo na quarentena, mas de todo modo você tem uma interação social. A gente não pode perder esses costumes, né? E lógico, você estando desempregado, a situação fica pior ainda, porque aquilo fica na sua cabeça, o econômico, a hora que pega no nosso bolso, a coisa fica mais difícil. Você começa a correr no supermercado, não é só por uma questão de falta de educação e desespero, mas é porque, muito provavelmente, você tem que comprar algo para ter na mesa. E isso é terrível, a gente já viu isso, esse filme em 1980 e 80 e poucos. A gente sabe o que é isso, né? E aqui não estou nem falando de inflação, não estou nem colocando aí um cenário de hiperinflação. Então, por isso que é bonito, tá? Quando o Guilherme fala assim, pede uma dica econômica. Tem que poupar, tem que começar a criar essa cultura. Eu não posso simplesmente ter o meu carnê ali, tendo que pagar todo mês. Né? A gente tem que começar a ter essa cultura que, por exemplo, o povo japonês, a cultura japonesa tem. Num momento de guerra, tá? E estou tratando aqui o Covid como guerra. Essas relações sociais difíceis, a parte econômica, o que a gente tem no bolso, o desemprego, é o que vai fazer falta na nossa Uhum. cultura. E eu, infelizmente, como o Guilherme falou, eu fico triste, eu fico desanimado, né? Eu não sou otimista. Eu também não sou otimista com a melhora social. Muito no começo se falou, a quarentena vai melhorar, a gente vai melhorar as relações sociais, etc. Eu acredito que não. Acredito que vai piorar, infelizmente. Vai piorar em termos culturais, educacionais e mesmo de respeito. Não é à toa que vocês veem tantos casos bizarros na TV que eu nem preciso comentar. Não é só a quarentena, não. É que as relações sociais estão acendendo a luzinha. Isso que é o mais perigoso. Isso que é o mais perigoso. É o Brasil, eu diria, nu e cru aqui para fechar a frase.
Nathalie, você me fez lembrar de uma coisa que eu queria ter falado e acabei não falando, dentro também dessa questão da sociedade brasileira e do nosso cenário político, porque acho que a maioria das pessoas tem a sensação de que a gente está vivendo uma espécie de torpor, né? Assim, uma espécie de marasmo, né? As pessoas assim meio que morreu 100 mil pessoas, é o Bolsonaro. O pessoal parece um pouco assim, perdeu o fôlego, né? Um pouco perdeu o fôlego e aqueles que, né? Algumas coisas aí vem vindo, né, à tona, mas que sempre estiveram por aí, como o nosso racismo, machismo, e aí vai os preconceitos da sociedade brasileira e as estruturas de privilégios, que é enorme. Mas uma coisa também que é importante a gente pontuar aqui, Nathalie, é que imaginem todos vocês que esse cenário é um cenário em que nós temos, né, esse trágico presidente Jair Bolsonaro, mas que não tem oposição, né? Ele não tem oposição. O que eu quero dizer com isso? Qual é a proposta que o Centro Democrático tem feito? Qual é a proposta que a própria esquerda fez até agora para se confrontar ao Bolsonaro? Nada. É impressionante também que o presidente Bolsonaro, a única oposição que ele tem são os erros dele. São as besteiras que ele faz e a família dele que é mais enrolada do que qualquer coisa, né? Família dele lá que é rachadinha, é milícia, né? É Flávia, é Carlos, é Michele, é a ex-mulher do presidente. Todo mundo ganhou dinheiro ali, todo mundo ganhou um cheque esquisito do Fabrício Queiroz. Aliás, o Fabrício Queiroz, Natália, eu vou te dizer, ele fez eu rever até minhas amizades, né? Amigo que é bom é aquele que paga 16 mil reais no churrasco, é aquele que deposita e paga na escola dos seus filhos, paga o plano de saúde. Meus amigos são péssimos, ninguém paga nada pra mim. Ou seja, né, até a gente rever o conceito de amizade aí com o Fabrício Queiroz. Claro, brincadeiras à parte, mas é escatológico, é ridículo. O negócio é ridículo. Mas a gente percebe que o Bolsonaro, as coisas que tiram a popularidade dele são os erros dele e do governo dele. Porque ele não tem oposição. Não tem oposição. O Centro Democrático apresentou o quê? Nada. A esquerda patina, fica patinando, fica Lula pra cá, Lula pra lá, né? Nas eleições municipais agora de São Paulo, por exemplo, né? O PT lança Gilmar Tato, aí boa parte do PT vai apoiar o Boulos, aí a Gleisi Hoffmann quer punir quem vai apoiar o Boulos, e o PT tá perdido nisso aí, tá perdido não parece num mundo paralelo. Ou seja, o Bolsonaro não tem oposição. E isso, claro, reflete também, tem implicações na sociedade brasileira. Então, o brasileiro em si, ele não vê saída. Não vê saída. A gente precisa também pensar como a Nathalie bem disse, essa questão mais sociológica, né? Não vê saída. Porque, primeiro, o que ele vê é o Bolsonaro lá na frente. Ele não vê ninguém fazendo, né, uma proposta. Os governadores bateram, os governadores fizeram um antagonismo. Os governadores, de certa forma, foram derrotados pela pandemia, porque eles tiveram que abrir a economia. Então, aquele discurso, né, de fôlego, há 2, 3 meses atrás, por exemplo, do João Dória, morreu, porque o Dória flexibilizou. Ele teve que abrir. Ele e todos os governadores. Então, pelo sim, pelo não, a gente pode imaginar que no embate entre Jair Bolsonaro e governadores, lamento dizer, Jair Bolsonaro venceu. O que não quer dizer que seja bom pra gente. O que não quer dizer que seja bom pros brasileiros. O que não quer dizer que matou mais gente. Que quer dizer, aliás, que matou mais gente. Né? Mas, o que você percebe? Que o Bolsonaro hoje realmente não tem um antagonista. Ele não tem... O antagonista dele continua sendo o PT, o comunismo, a esquerda e toda aquela bobagem, né? Mas você não tem realmente uma oposição a ele que hoje possa propor para a sociedade brasileira e falar, olha, temos esse outro caminho, a gente pode ir por aqui. Você não tem... E, gente, quando eu falo proposta, não é nem um candidato. Eu não estou falando uma figura. Mas estou falando realmente uma proposta de país, que um grupo encampe, que alguém encampe, né? Ou seja, o Ciro é o único que tenta fazer alguma coisa, mas o Ciro ele já tem um desgaste, etc. E o Ciro ele tem outros problemas pela frente que fazem com que ele tenha uma retenção de popularidade, que inclusive, né, um dos problemas é a fragmentação do próprio campo da esquerda, né? É aquela briga fratricida entre, né, Ciro Gomes, PT, etc. Um não apoia o outro, um briga com o outro. Então, você não tem oposição. E nisso tudo, o que fica? O brasileiro ele fica aqui. Bom, o que eu tenho pela frente? É o Bolsonaro. Eu tenho isso aí pela frente. Eu só tenho isso aí pela frente. E um cenário econômico difícil.
Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso também, né? E a oposição precisa acordar, o centro democrático precisa acordar. Eu sei também que a gente está num momento delicado, e como a gente já falou algumas vezes, Nathalie, né, que azar do Brasil, né? Pandemia, no ano da pandemia, eleições municipais ainda, né? Só faltava ter Copa do Mundo. Eleições municipais claro, a gente tem uma preocupação dos partidos políticos com o resultado das urnas, porque a gente sabe que em janeiro do ano que vem a gente vai ter uma outra configuração das forças políticas, que pode representar um fortalecimento, creio que não, do bolsonarismo ou um enfraquecimento do bolsonarismo. Acho que vai mais por esse sentido. Mas uma coisa é, não temos hoje oposição ao presidente Bolsonaro. Não temos. O Bolsonaro, ele só tem 37% de aprovação, porque ele é muito ruim. Porque ele é realmente muito ruim. Porque esse 37% continua sendo a pior aprovação de um presidente no segundo ano de governo desde 88. Continua sendo, né? E é incrível que a gente vê que a situação do Brasil é tão de carência que todo mundo falando, olha, o Bolsonaro tá forte, meu Deus, olha, o Bolsonaro vai ser reeleito. O cara continua com a pior aprovação de um presidente. Mas é um vácuo tão grande, uma lacuna tão grande, que é isso aí que tem. É isso aí que tem. Ou seja, que situação, né? Que fase, né? Que fase. De certo modo, aqui a Bia me relembrou nas perguntas, ela estava perguntando da implicação da fala do Mandetta, né? Eu até peguei aqui a fala do Mandetta, o que me chamou a atenção no The Guardian, né? Foi que ele falou o seguinte, né? Levou o povo brasileiro a um precipício. De fato, tudo que a gente falou acho que concretiza, né? Resume bem nessa expressão do Mandetta. E de certo modo, Guilherme, aí eu vou deixar até para você comentar. Pode ser que a figura do Mandetta, né, o pessoal está comentando do Moro, pode ser que a figura do Mandetta, pelo menos ele indicou isso na entrevista, que ele deseja ali contradizer ou ser a oposição do Jair Bolsonaro, né? Lógico, a esquerda, de certo modo, vai aplaudir, porque, como você acabou de falar, existe uma dificuldade de trazer uma figura expressiva para a esquerda, porque são figuras desgastadas, e a gente pode, acho que, tranquilamente falar isso, tanto para o PT como o PSDB, entre outras siglas aí, mas quem sabe, né, o Mandetta ser essa figura nova, né? Então, de certo modo, aí, queria que você comentasse um pouquinho. Olha, vou começar pelo PSDB. O PSDB está vivendo uma agonia profunda, né? José Serra sendo investigado, enrolado até não poder mais, Alckmin sendo investigado, o PSDB virou justamente o João Dória. Ou seja, hoje a gente, aquele PSDB fundado no passado como um partido de centro-esquerda já não existe mais. O PSDB primeiro, ele acabou, né, capitulando, né, na oposição ao Lula no seguinte sentido, né, na oposição ao PT. O PT jogou o PSDB para a direita, porque aqui fazendo, né, explicando para vocês. O PSDB ele nasceu como um partido de centro-esquerda. Ele nasceu como um partido de esquerda. Só que durante, principalmente, o governo Lula e o governo Dilma, o PSDB foi jogado para a direita e ele não soube fazer uma oposição, ele acabou indo para a direita porque o PT simplesmente encampou o discurso da esquerda. Então, o PSDB ele foi morrendo aos poucos como um partido de centro-esquerda, se tornou um partido mais à direita, muito jogado pelo próprio discurso do PT, e hoje ele é um partido que está agonizando, com as figuras como do Serra praticamente, né, com problemas, né, jurídicos graves, o Alckmin com problemas, e o PSDB ficando aí, né, praticamente na figura do Dória. Tem o Bruno Covas, que é uma possibilidade de oxigenação no PSDB. Vamos ver mais pela frente. Mas o PSDB hoje é uma oposição muito fraca, em termos principalmente de presidência, a não ser que o Dória se recupere, mas aí tem muita coisa pela frente. Agora, né, falando em Mandetta, o Mandetta é uma figura que ele teve, logo quando ele saiu do Ministério da Saúde, um bom capital político. Se ele vai ter capital político em 2022 para ser um candidato competitivo, não dá para saber. Ainda é muito cedo. Vai depender muito de, como eu disse, o único cenário hoje é da incerteza. Vai depender muito de como a gente vai sair desse buraco da pandemia, de como vamos estar em relação ao número de mortos, como a gente vai estar em relação, né, a dizer quem é mais culpado, quem é menos culpado. Então o Mandetta também depende de muitas coisas. A eleição não é agora.
A eleição não é agora. 2 anos é muito tempo para você ou ganhar capital político ou perder completamente capital político. Então, o Mandetta é uma figura que ainda a gente precisa olhar com cuidado, né? Pode ser que ele ganhe, vamos ver, depende muito. Agora, o Moro é uma situação muito complicada e muito difícil, por quê? O Moro se tornou o antagonista tanto do presidente Bolsonaro como antagonista do presidente Lula. O Moro se tornou inimigo tanto, então, digamos, da extrema-direita, quanto, né, e aí depende de como vocês quiserem classificar, esquerda ou extrema-esquerda, né? Ou seja, o Lula, hoje, ele é o antagonista do Moro e o Bolsonaro também. É como se a gente imaginasse uma situação que vocês talvez nunca pensaram. Hoje, Bolsonaro e Lula dão as mãos e falam, o Moro é horrível. Os dois. Né? Os dois têm o Moro como pedra no sapato. O Lula por questões pessoais, porque derrotar o Moro significa para o Lula anular os processos dele, as sentenças dele. Ou seja, derrotar o Moro é liberdade para o Lula. Tá? Sendo pragmático. Não quero entrar aqui, gente, na discussão sobre se o Lula não é inocente, etc. Isso aí é outro papo. Mas, né, derrotar o Moro é primordial para o Lula como pessoa, em termos pessoais. Derrotar o Moro é primordial para o Bolsonaro, porque o Moro causou um estrago no governo Bolsonaro ao sair do governo Bolsonaro e fez com que, inclusive, a Lava Jato virasse inimiga do governo Bolsonaro. Então, hoje a gente tem um movimento do governo Bolsonaro para desestruturar a Lava Jato. É evidente, o Procurador-Geral da República é um inimigo da Lava Jato, né? O Aras é o inimigo da Lava Jato, isso tá evidente. A gente está vivendo uma briga na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público Federal. A gente tem hoje praticamente, né, uma briga interna. Então, nesse sentido, o Moro, ele se tornou uma figura para ser desgastada tanto pela narrativa do Bolsonaro quanto pela narrativa do PT. Aí vem a questão: o Moro vai conseguir vencer tanto o Bolsonaro quanto o PT e chegar como um candidato competitivo em 2022? Não dá para saber, porque o Moro tem 2 caras para bater. Um é presidente e o outro é ex-presidente. Agora, a não ser que o Moro tenha uma carta na manga e o Bolsonaro tome impeachment e o Bolsonaro seja preso, etc. Aí o Moro, ele ganha a projeção. Então vai depender muito também do desenrolar dessa briga, né? E aí vai depender também das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao próprio Moro, em relação à própria Lava Jato. Hoje, o que a gente pode dizer é o seguinte: Moro significa aproximação com a Lava Jato. Moro é o candidato que representaria a Lava Jato. Lula é contra a Lava Jato por conta justamente da sua condenação. O PT se coloca contra a Lava Jato por causa das condenações que atingiram o PT e o presidente Lula. Bolsonaro é contra a Lava Jato, porque justamente Bolsonaro precisa derrotar o Moro. Porque o Moro chamou o Bolsonaro de corrupto e falou que o Bolsonaro intervia na Polícia Federal. Então, é um cenário complicado para o Moro como candidato. Então, Moro candidato, temos que esperar. Mandetta candidato, temos que esperar. Agora, é como eu disse para vocês, a questão não é pensar efetivamente num candidato, mas oferecer uma oposição. E oferecer uma oposição ao Bolsonaro é oferecer justamente um projeto para o país, dificuldades para o Bolsonaro no Congresso, né? Ou seja, virar para o Bolsonaro e falar: olha, Bolsonaro, isso aí não dá. E ao mesmo tempo oferecer um projeto de país que pode ser por meio de um grupo, de um partido ou de uma figura. A gente tem ainda, esqueceram aí de falar do Luciano Huck, né? A gente tem o Luciano Huck. O Luciano Huck hoje é muito difícil para ele porque o Luciano Huck não tem nenhuma estrutura administrativa na mão, né? Ele é apenas uma figura muito popular, porque ele justamente, né, tem o programa dele, é muito conhecido, etc. Mas o Luciano Huck pode vir a crescer no futuro? Pode. Pode, a gente não sabe. Mas hoje ele é o candidato com mais dificuldade para ter aí alavancada uma possibilidade de se tornar competitivo e de ter aí bastante intenção de voto. De qualquer modo, é muito prematuro pensar nas eleições de 2022. O que você tem que pensar é que tem que ter uma oposição ao Bolsonaro que não existe. Como eu estou falando para vocês, Bolsonaro não tem oposição hoje. Ele não tem. Ele simplesmente tem uma baixa popularidade pelo péssimo desempenho dele e pelos erros dele.
né, pelos erros dele. Você não tem projeto, a esquerda fica patinando, a esquerda batendo cabeça, o centro democrático ainda não mostrou a que veio, ainda não conseguiu se unir, o PSDB nessa agonia, o PSDB agonizando, né, e aí justamente com o Dória perdendo bastante capital político agora, mas com a possibilidade de um Bruno Covas aí aparecer como oxigenação. É um cenário difícil, é um cenário muito difícil. A única reflexão que eu gosto muito, eu aprendi muito isso na faculdade, a gente costuma falar da teoria linear, né? E eu acho que isso se aplicou tão bem nos partidos políticos e talvez seja por aí a solução. Não vou também citar nomes, mas qual que é a ideia, né? Você tem dois extremos numa praia, né? Então você tem praticamente Bolsonaro de um lado e o Lula de outro, que é o que o Guilherme está falando, são os dois extremos. Quando você está, aqui eu fazendo uma alusão bem simples, tá? Quando você está vendendo picolé na praia, se você ficar nas duas extremidades, você só vai estar olhando para o que está aqui, né? Para o finalzinho da praia. Agora imaginem o seguinte, se vocês encontrarem pelo menos duas teorias opostas, vamos falar assim, dois partidos opostos, como que a gente está falando, e eles se posicionarem exatamente no centro da praia, um virado de costas para o outro, a captura de mercado, a praia inteira, o espaço que você tem para vender picolé é muito maior. O que eu quero dizer com isso? Se a gente encontrar duas figuras não necessariamente opostas, porque você pode ter um pouco mais posicionado à direita e um aqui do ladinho, talvez assim, né? Você consegue capturar mais mercado. Quem que é o mercado? São os eleitores. Então, isso que é interessante a gente analisar. Vai ter que surgir uma figura ou partidos que se coloquem aonde? No centro, não nessas extremidades, que é o que a gente muito aí tem, né? Que é o que a gente, infelizmente, ou melhor, muito tem, não, o que a gente só tem. Né? Então é importante E ainda, Nathalie, nesse seu raciocínio eu dou um palpite. Se 2018 a gente teve como jamais presidente, Carol, mas nunca. Se em 2018 a gente teve como centralidade uma agenda de valores e principalmente a questão da corrupção, para mim, em 2022, a questão vai ser economia. Vai ser economia. Porque simplesmente o buraco que vem pela frente é muito grande. Então, eu acho que o candidato que vai se tornar o mais competitivo é aquele que der uma resposta para o problema econômico que será muito grave. Então, eu acho que a agenda mais importante vai ser simplesmente... É um chutômetro, gente. É um chutômetro, porque... dentro do contexto que nós temos hoje, porque a gente pode ter um escândalo de corrupção terrível que deixa o país revoltado, que as pessoas, né, voltem a colocar a agenda da corrupção de novo na centralidade, a gente pode descobrir alguma coisa aí, um áudio, né, de o presidente falando deixa tudo como tá, da JBS e ir pro Líbano passear, ou seja, a gente pode ter muita coisa, mas o Brasil não é para, né, como diria o saudoso Tom Jobim, né? O Brasil não é para principiantes, não. Ou seja, a gente pode ter um cenário até em que um Moro derrotado, STF anulando as sentenças do Moro, Lula se torna candidato. Ou seja, aí muda um monte de coisa também. Mas eu ainda acho que o tema central é economia. Vai ser economia. Por quê? Porque o buraco econômico que vem pela frente é grave. É grave. É grave. Mas aí eu vou colocar mais uma provocação, mais uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O povo brasileiro está preparado para discutir economia? Conhece a economia? Lê o plano de governo? Outra coisa, isso foi discutido nas últimas eleições. Voltou a discussão. Banco Central independente ou não? Alguém aqui conhece a ideia de Banco Central independente? Assim, coisas específicas mesmo de economia, né? E tá, ok. E aí? Eu sou o salvador da pátria e vou salvar via economia. Vai cair o que o Trump tentou fazer isso. E a gente viu o que aconteceu. A gente viu isso nas eleições, de certo modo, e aqui também dando um chutômetro, tá, Guilherme? Mas o candidato que melhor tentou fazer isso, de certo modo, tá, foi o Amoedo, se você for ver. Ele trouxe as ideias liberal, trouxe as ideias para, de certo modo, vamos falar assim, para a direita, né, um pouquinho mais deslocado nessa teoria do centro, começou a discutir questões econômicas muito complexas, com uma equipe muito bem formada em economia para ele, mas as pessoas não sabiam digerir. E aí vem, de certo modo, um Paulo Guedes com um discurso um pouco mais
como você já colocou, autoritário no modo de vamos vencer a corrupção, etc., na figura do Bolsonaro, e ele se elegeu. Então, de certo modo, esse é meu medo. Duas coisas. A gente discute num nível muito raso, né? O povo brasileiro não tem essa capacidade de compreender essas questões, eu diria, às vezes, básicas da economia. E segundo, o diálogo que vai ser feito, como que isso vai ser discutido? Ah, eu vou fugir do debate, eu não vou discutir economia porque o cara da economia está ali atrás, no backstage. Fala com ele lá. Eu sou o candidato, mas de economia entende ele. Então, também vai exigir Uhum. uma preparação do próprio candidato. Então, às vezes, eu acho até engraçado, eu já vi algumas, não projeções de sentido, mas alguns comentários. Quem sabe um economista agora não tenta ser o presidente da República? Porque, por exemplo, mesmo o Meirelles, tá? O Meirelles, o grande problema dele é a articulação política mesmo. Às vezes a fala, ele tem uma fala difícil das pessoas entenderem. Mas o traquejo técnico é perfeito, né? Então, tem que, de certo modo, surgir essa figura, eu acho. Uma figura que consiga trazer a técnica para cá, mais ou menos como foi explicado lá o que era o RV para as pessoas. Se a gente achar um economista com um bom corpo técnico, não economista necessariamente, mas alguém que tem essa técnica e que saiba falar, perfeito. A gente achou a figura aí que provavelmente seria o boom das eleições. E que talvez, né, chutando de novo, conseguisse bater o Bolsonaro. Mas Conseguisse, a gente aí, não sabe. mas aí, Nathalie, eu concordo com o que você está falando, mas eu não acho que é no meu palpite não é o que eu acho que vai acontecer, tá? Exatamente. Você tem razão em relação a justamente esse desconhecimento, mas a gente tem que lembrar que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição que envolveu não só o discurso político, mas também uma agenda de valores, né? Ele teve um apoio muito grande por conta justamente de uma construção, mesmo que falsa, mas que pegou, né, de uma agência de valores, de uma agenda de valores mais conservadora. Vocês se lembram, gente, aquela ideia, né, de que a esquerda comunista, né, desculpa, eu acho horroroso usar essa expressão, mas ela é muito simbólica, né, a tal da mamadeira de piroca, etc, que a esquerda iria colocar isso nas escolas, porque a gente tem pesquisas, não é brincadeira isso, a gente tem pesquisas que mostram que ali em pré-2018, né, muitas pessoas perguntadas acerca justamente da tal da mamadeira de piroca acreditavam que isso seria colocado. Então, a gente teve, então eu não estou citando isso aqui por citar, a gente teve uma junção, né, de fatores que levaram o Bolsonaro à presidência. Foi, né, o apoio, tivemos o apoio da parte dos militares, uma espécie, né, de, aí, digamos, restauração da ideia de ordem. O Brasil está caótico, o Brasil está corrupto, o Brasil precisa de ordem. O Brasil se, digamos, desmoronou numa corrupção, precisamos de ordem. E aí o discurso dos militares e justamente o apoio dos militares ajudou o Bolsonaro. Além disso, uma agenda de valores conservadora, que praticamente foi muito apoiado, e aqui, por favor, não estou fazendo crítica à religião de ninguém, mas foi muito apoiado por várias igrejas evangélicas que fizeram bastante campanha para o Bolsonaro e apoiar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro teve, né, muito fortemente o voto dos evangélicos e, ao mesmo tempo, o discurso liberal, o discurso da economia. O Brasil precisa de mais Brasil, menos Brasília, um discurso liberalizante. Então foi uma somatória de fatores que levou o Bolsonaro a ser eleito, ou seja, uma junção de uma agenda de valores com uma questão de ordem, com uma questão também, né, econômica. E aí, lembrando, gente, só um detalhe, qualquer candidato no Brasil que não dialogue com as igrejas evangélicas vai ser derrotado. O Brasil é um país muito evangélico. O Brasil é um país que precisa justamente ter o diálogo evangélico com os evangélicos. O Brasil tem perspectivas de lá para 2030 a gente ser um país de maioria evangélica, não mais católica. Continua sendo um país cristão, mas evangélico. Então, os candidatos a qualquer cargo no Brasil vão precisar fazer esse diálogo. É uma agenda de valores, é a sociedade brasileira. Então, aqui sem fazer juízo de valor nenhum, gente. Respeitando a religião de todo mundo, por favor. Mas é um fator importante político. Agora, no ponto econômico, Nathalie, que eu concordo com você bastante, né? A gente tem pouca noção da economia, mas a crise econômica que eu vislumbro, ela vai ser tamanha que, para mim,
quando eu digo um candidato, que a agenda econômica será central, o que eu mais quis dizer, Nathalie, foi justamente isso aqui: emprego. Emprego e dinheiro na mesa. Então, para o brasileiro, o brasileiro vai falar assim: eu quero emprego. Eu quero emprego e eu quero aumentar minha renda. Não aguento mais essa situação. Então, é por isso que eu digo que a gente tem ainda, e aí daí é justamente o meu pessimismo, a gente tem um perigo de flertar com o populismo econômico, mesmo que seja um candidato a derrotar o Bolsonaro, muito grande, muito grande. E aliás, eu diria que aqui eu vou na linha do que, né, eu sei que muita gente, né, ele divide opiniões, né, mas eu vou na linha do que o Alexandre Schwartzman falou, né, recentemente. O Alexandre Schwartzman falou uma coisa que o Alexandre Schwartzman é um cara que tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo com ele, mas tem uma coisa que ele disse que como todo mundo. Que bom, né? Que bom que é assim. Mas tem uma coisa que ele falou que eu achei de bastante inteligência e bastante percepção, que foi o seguinte: talvez o governo Bolsonaro, a dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, jogue o discurso liberal no lixo durante os próximos 20 anos. Porque assim como a esquerda está sofrendo para recuperar o discurso e falar: para, ninguém quer pôr uma madeira de piroca na escola, ninguém quer fazer ditadura gaysista, etc. Para, ninguém tá falando disso, é outra coisa, são outros valores, não é disso. A esquerda, assim como ela precisa desconstruir o que acusaram ela de ser, os liberais vão ter que desconstruir o erro do Bolsonaro e do Paulo Guedes. E aí, talvez a gente tenha, né, digamos, mais uns 20 anos sem nenhum liberal no poder a ganhar a eleição, porque só o populismo econômico é que vai conseguir ganhar. Ou seja, a situação é muito ruim, é muito difícil, porque esse é o problema dos extremos. Esse é o problema dos extremos, quando você tem as saídas sempre pelo extremo. Um extremo, ele é extremo contra outra coisa. Ele tem um discurso extremo contra outra coisa. Então ele desconstrói para construir o seu extremismo. E assim vai. Então enquanto o Brasil ficar aí flertando com os extremos como saída política, nós vamos muito mal, obrigado. Né? Infelizmente, infelizmente. E isso é justamente na linha do que eu comentei na live passada, lembra, Guilherme? Eu falei assim, por favor, não demonizem a ideia liberal, ou que o liberal não vai se preocupar com... Sim, exatamente. Porque você tem... eu achei isso muito bacana. Você... O economista geralmente fica discutindo se você é liberal, se você não é, se você é heterodoxo, se você é ortodoxo, etc. E a gente chegou num momento Natra, que... desculpa te interromper, mas é que você fala, só fazer uma brincadeirinha aí no meio. Se você é comunista, você é comedor de criancinha, se você é liberal, você gosta de rico, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? E economia, isso é tão... Eu digo, não é grave, mas é uma coisa que é recorrente, porque é a partir daí que você vê qual é a orientação do economista que você está conversando. É lógico, ninguém aqui é livre de ideologia, não existe isso. Você vai entender para um lado ou para o outro, mas, inclusive, isso determina, né, o centro que você vai estudar, por exemplo, a faculdade que você vai escolher, para vocês terem ideia de como que a gente é moldado, né? Então, tal instituição segue uma linha, eu vou por ali porque eu acredito nesta linha. E por aí vai, tá? Mas a gente chegou num momento, isso que eu queria falar que eu acho muito interessante, e tá existindo uma convergência entre os economistas, né? A gente pode ver Alexandre Schwartzman, o André Lara Rezende, que até pouco tempo atrás estava, inclusive, criticando os ortodoxos, de certo modo, o José Luiz Oreiro, ali da UNB, o Bresser, recentemente, tem falado um pouquinho menos, você tem Gustavo Franco, Gustavo Loyola, assim, a diversa gama de economistas. Helena Landau tem falado muitas coisas interessantíssimas, principalmente no Twitter, ela acaba colocando algumas coisas, assim, e todos seguindo na mesma linha, né? Então, essa preocupação com o teto de gastos, a preocupação, na verdade, a nossa preocupação é com o futuro. Então, seja você, a linha que for, quem vai pagar a conta? E a resposta, a princípio, de todos os economistas, você furando o teto de gastos, você não fazendo um bom planejamento e rolando essa dívida, qual que é? Vocês que vão pagar. E aí, eu acho que fecha tudo isso, que vou ter problema de desemprego, que o Guilherme bem bateu aqui na tecla, vai ter problema de desemprego e quem vai pagar? São vocês. Vai aumentar tributo? Quem paga tributo? São vocês. Então, assim, a gente chegou nesse consenso. Seja pobre, seja rico, seja o que quer que seja, né? Então, isso eu acho muito interessante. Acho que a gente superou
pelo menos um fator positivo aí da quarentena, do Covid, a gente acabou superando um pouco essa discussão entre o bem e o mal, né? A gente brinca entre a luz, né? Ou a parte sombria ali, o modo Star Wars, que a gente sempre brincou disso. Mas a gente está caminhando aí para um caminho, acho que melhor, um caminho da ciência, né? Então, pelo menos assim, da minha parte, eu acho que isso fecha, tá, Guilherme? Acho que isso é importante. Eu espero aí que, de certo modo, tenha explicado algumas coisas importantes do orçamento. Acho que o Guilherme trouxe cenários importantíssimos aqui, né, que a gente tem que levar em consideração. A gente colocou muitas ideias aqui para vocês, eu acho, muitos cenários. Eu espero que vocês tenham digerido aí. E vão digerir com calma, né? A gente vai conversando, mas ainda são ideias. A princípio, a gente não tem muito como frisar, né? Dar a cartada final ali. O que eu posso falar para vocês, se vai flexibilizar ou não os gastos, olha, o mercado está falando que vai, tá? O mercado está falando que vai. Jair Bolsonaro já sinalizou que muito provavelmente vai furar. E fechando, eu diria, brilhantemente com o comentário do Guilherme, da parte política, se ele não flexibiliza, por isso que eu falei que acho que aqui é a união perfeita entre economia política e a parte jurídica, de certo modo, você não vai ter reeleição. Então, toda a discussão do teto de gastos, toda essa discussão que a gente fez com vocês, se vocês repararem, é isso que eu quero que fique para vocês, é tudo política. Não é economia, não é o jurídico. O jurídico está por trás, sempre. Você tem que respeitar a Constituição. Em primeiro lugar, Estado democrático de direito. E, por fim, é a política. Para que lado a gente vai? E acho que essa é a grande discussão. Mas deixa aqui o Guilherme fazer seus comentários. Não, é isso, Nathalie. É o que a gente consegue, né, perceber dentro de uma conjectura que é tão complexa, com tantas variáveis, que é a tendência quando você tem um presidente que é muito personalista, muito populista, que precisa estar no cargo também. Não se esqueçam que Bolsonaro não estando no cargo significa fim do foro privilegiado. Então, quando você é muito enrolado na sua vida, é bom você ficar 8 anos blindado, né? Porque o foro privilegiado é uma blindagem, né? É uma blindagem jurídica que a gente tem, né, aos cargos, né? Uma blindagem jurídica para o bem e para o mal. Mas, de qualquer maneira, né, o que parece é isso, que ele percebeu que a saída é essa, é gastar. Então ele vai tentar gastar. Ele vai conseguir? Não sei. Mas que ele vai tentar, ele vai. Ele vai tentar gastar. Agora, temos as eleições americanas, temos as investigações. A gente pode, nessa semana, ter um escândalo, né, um escândalo, reviravolta, prisão de Flávio Bolsonaro, prisão de Michele. A única coisa que eu chamo a atenção dentro dessa análise é que me causou bastante, né, fiquei me indagando e pensando bastante, né, por que o Gilmar Mendes anulou a decisão, né, do Félix Fischer, né, por que o STJ mandou o Fabrício Queiroz para a cadeia novamente com a sua esposa fugitiva que apareceu do nada, brotou do nada do chão. E de repente o Gilmar Mendes dá uma outra decisão, né? Não anulou, ele deu uma outra decisão, tecnicamente, dá uma outra decisão que prevalece sobre a decisão do STJ e manda o Fabrício Queiroz de volta para a prisão domiciliar. À primeira vista, né, o que me parece, depois de pensar, ficar digerindo, a gente precisa sempre fazer isso, é que o Poder Judiciário, o STF, deu o seguinte recado: olha, Bolsonaro, a gente não está contra você, só para de fazer besteira. Para de fazer besteira, porque eu acho que foi uma sinalização do STF no sentido de, bandeira branca. Você quer governar? Governa. O Queiroz está em prisão domiciliar, não está lá em Bangu, ele está em prisão domiciliar, ele não pode se comunicar, está com tornozeleira, não pode falar com ninguém, mas a gente jogou para você hoje. Então para de acusar o STF de não deixar você governar, mas governa. Então, no fundo, eu acho que essa decisão do Gilmar Mendes foi uma decisão muito nessa direção de bandeira branca com o Bolsonaro. Principalmente porque o Bolsonaro construiu um antagonismo muito grande com o Supremo Tribunal Federal, acusando, né? A gente lembra daquela reunião de 22 de abril, a gente lembra de todas as acusações, né, que os bolsonaristas fazem em relação ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive, dentro das grandes premissas que a gente tem, vai mudar de presidência. O presidente será em pouco tempo agora, né, nas próximas semanas, né, se não me engano, 1 mês ou 2 meses, será o presidente Luiz Fux,
Ou seja, o Sim. ministro Luiz Fux assumirá a presidência do STF, pode mudar muito a pauta do STF, pode mudar muita coisa, né? E a gente tem um Celso de Mello que logo vai se aposentar e pode ser que queira se aposentar em grande estilo e seja aí um ministro se aposentando levando um presidente junto com ele. A gente não sabe. Pode ser que aconteça muita coisa até aí, né? Mas como eu disse, me pareceu que essa decisão do Gilmar foi uma decisão, ó, Bolsonaro, estamos te dando bandeira branca, mas governa, para de fazer besteira. Não sei se ele vai fazer. A gente sabe que o Bolsonaro ele é capaz de tudo. Ele é capaz de absolutamente tudo. E ele é um cara difícil de mudar. Difícil de mudar. Então, a perspectiva mais, digamos assim, mais a curto prazo é, ele vai tentar gastar, ele vai gastar. Ele vai conseguir? Não sei. A gente vai descobrir. Conto com o apoio de vocês, sempre o carinho de vocês é muito válido, eu agradeço muito, é tudo muito de coração, agradeço o Guilherme também pelo tempo, por tudo que o Guilherme faz aqui também com muito carinho, e eu fico à Imagina. disposição para vocês. Guilherme também. É Então, um até. prazer sempre, Nathalie. E obrigado aí todo mundo, obrigado, Nathalie, também. E é isso aí, gente. Mantenham-se bem, mantenham-se em casa se puderem, usem máscara, por favor, né? E vamos ser responsáveis. É isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.